Acidente agora aqui na rotatória da Maringá. O rapaz está desacordado. Olha essa imagem, gente. Meu Deus do céu. Um gravíssimo acidente registrado na rotatória da Maringá com a Castelo Branco, zona sul da cidade. O outro cara tá preso lá dentro do carro. Ah lá, tem gente presa no carro. Sobe o som, deixa eu ouvir o povo falando. Sobe o som da imagem pra mim, Cris, por favor. Certo. Ixi, o cara tá sangrando demais, hein, velho? 9997 foi muito sangramento. Olha só, 2 carros bateram, um motorista que estaria embriagado, 24 anos de idade, furou a preferencial, bateu contra o outro veículo, atingiu em cheio uma picape que era conduzida por um motorista que acabou perdendo a vida. Mauro Laurentino. A pancada foi tão forte, tá? Que o veículo capotou. Esse motorista foi prensado contra o asfalto, morreu no local, ele foi arremessado para fora do carro. E esse outro jovem é aquele que você viu no comecinho da imagem. Põe para mim de novo o comecinho, ó. Ele foi encontrado desacordado no local. Claros sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e esse não é um morto não, tá? Esse é o motorista que teria causado este acidente. Informação que a gente tem. Ele é estudante de medicina da Unicesumar, em Maringá. Essa é a informação que a gente tem. Ele estaria num bar ali nas proximidades minutos antes, saiu deste bar e logo depois esse acidente registrado na madrugada, no finalzinho da noite de ontem. São 11h53, eu vou começar a contar detalhes dessa história para você. O balanço dessa segundona tá só começando. Eu já tenho comigo aqui, por favor, Rafael Machado e Ana Contato. Eles estão em locais que têm a ver com essa história. A Aninha está no local do acidente. A rotatória, do lado de lá, ó, tem o Bradesco, do lado de cá tem um posto de combustíveis. Todo mundo conhece essa rotatória da Maringá com a Castelo Branco. Já o Rafael Machado está na delegacia. Porque esse motorista de 24 anos, esse estudante de medicina, ele foi ouvido agora há pouco, aliás, não quis falar nada no depoimento e está preso, tá? Foi autuado em flagrante. Eles vão me ajudar a contar detalhes desta história, mas eu já quero começar mostrando a reportagem completa para você. Mostrando mais uma tragédia no trânsito, um homem que acabou perdendo a vida pela imprudência de um outro motorista que estaria embriagado e provocou um acidente. São 11h54, o balanço dessa segunda-feira começa agora e você já vai acompanhar essa história juntinho comigo aqui na RIC TV. O vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local mostra a destruição provocada pela batida. No carro que invadiu a rotatória está um jovem desacordado. Segundo os socorristas do SEAT, ele dirigia um Audi e tem 24 anos. O mesmo vídeo mostra outro veículo, uma Montana, onde um homem de 49 anos está sangrando bastante. Testemunhas que pararam para ajudar as vítimas se assustaram com a cena. Sem cinto de segurança, o airbag dele estourou. Dá uma olhada como é que ficou o carro. Esse é um carro envolvido, o outro cara está preso lá dentro do carro. Era madrugada quando o acidente aconteceu perto da 1h da manhã desta segunda-feira. Aqui na Avenida Maringá, esquina com a Castelo Branco, o movimento não costuma ser da mesma forma como no início das manhãs. Um dos carros vinha nesse sentido, da zona sul da cidade, quando aqui nesse cruzamento acabou atingindo o outro carro, que inclusive ficou com as rodas para cima. E os sinais deste acidente ainda estão aqui no local. Olha só, vários pedaços dos veículos envolvidos ficaram espalhados pela rotatória. O motorista da Montana foi identificado como Mauro Laurentino Lisboa. Apesar do socorro, ele morreu no local. A polícia militar foi chamada e constatou os sinais de embriaguez de um rapaz que teria invadido a preferencial. Como se recusou a passar pelo teste do bafômetro, foi levado para a delegacia para se explicar. A princípio, um dos indivíduos aí que apresentava teoricamente sinais de embriaguez foi encaminhado para a delegacia, para flagrante. Ele não se recordava do que tinha acontecido no local. Quem constatou a situação de embriaguez a princípio foi o Corpo de Bombeiros, né, que verificou que ele apresentava fala desconexa, falta de equilíbrio, esse tipo de situação. E diante dos fatos aí, foi ofertado pela Polícia Militar também fazer o bafômetro, o mesmo se negou,
mas foi encaminhado para a situação foi encaminhado por um lado constatação e para flagrante delito. Né? O suspeito não se lembrava do que havia acontecido. Agora, a Polícia Civil deve investigar a causa do acidente fatal. Como a gente observa, né, uma pessoa veio a óbito no caso e situação bem complicada de lidar. Né, a parte de trânsito ali, o flagrante no caso foi feito então pela Polícia Militar. Agora, qualquer informação ou verificação se houve ou não um abuso do motorista ou se no caso ele estava mesmo alcoolizado, é por parte agora da Polícia Civil. Eu acabei de receber informações aqui de que esse estudante de medicina que estava no carro, visivelmente embriagado, que teria provocado o acidente, ele foi autuado por homicídio culposo com embriaguez ao volante. Rafa, põe os 2 repórteres para mim aqui, por favor, Aninho. Rafa, eu já vou com a Ana, eu vou pedir para a Ana rodar ali o ponto do acidente, porque diz que tem marcas até agora lá dessa colisão, que infelizmente resultou em mais uma morte no trânsito de Londrina. Mas o Rafa está na delegacia, na sede da 10ª Subdivisão Policial. Agora há pouco, Rafa, eu sei que esse motorista foi ouvido, você está aí no 2º Distrito, está aí na Central de Flagrantes, e me contaram que não encontraram no carro dele latinhas de bebida, mas a polícia tem os elementos de que ele estava num bar, ele saiu desse bar, ele estava visivelmente embriagado e mesmo sem ter feito o teste do bafômetro, ele se negou a isso, ele foi autuado em flagrante. Qual é a situação dele nesse momento, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral nesta segunda-feira. Olha só, Juliano, ele está preso em flagrante. Ele prestou depoimento durante quase 1 hora aqui na delegacia. Foram várias as perguntas do delegado Roberto Fernandes de Lima, que está de plantão nesta segunda-feira, mas ele não respondeu nenhuma. Mas, segundo a Polícia Civil, com os depoimentos das testemunhas de pessoas que estiveram ali e principalmente dos policiais militares e também dos bombeiros que foram até o local para atender as vítimas, né? 2 vítimas. Neste caso, infelizmente, o condutor ali da Montana acabou falecendo no local. Essas foram as provas principais para a polícia chegar a essa conclusão de que ele, apesar de ter negado de fazer o teste do bafômetro, estava dirigindo embriagado. Então, por isso, como manda aí a legislação penal, ele acabou sendo autuado por esse crime, homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com o agravante de embriaguez ao volante. Segundo o Código Penal, viu, Juliano? A pena para esse tipo de crime varia entre 5 a 8 anos de prisão. Então ele vai ficar aqui na sede da Central de Flagrantes e depois do almoço, perto aí de 1h30, 2 horas, será encaminhado para o centro de triagem, onde vai aguardar então uma definição da justiça, já que amanhã deve passar por audiência de custódia. Juliano, vamos ouvir então o que disse o delegado Roberto Fernandes de Lima. Pode falar, Juliano. Não, só ia reforçar com você isso. Então ele não passa pela audiência de custódia hoje. Ele só deve passar por essa audiência de custódia amanhã. Então, pelo menos hoje, ele permanece preso, aguardando aí o que é que deve ser definido com relação a isso. Ele foi autuado em flagrante. É importante dizer isso. Você conversou com o delegado Roberto Fernandes, que era quem estava de plantão, quem fez o registro dessa ocorrência, né? Exatamente, Juliano. Ele concedeu uma coletiva agora há pouco, explicando aí os motivos da polícia de ter autuado em flagrante este estudante de medicina. Vamos acompanhar então a entrevista. Eu vi os componentes, né, do Corpo de Bombeiro que fizeram o atendimento ao local e o cabo, na hora que foi até o veículo que ele estava, né, viu que ele estava inconsciente. Na hora que se fez o contato para imobilizar a cervical dele, ele acordou. E aí, então, o socorrista percebeu que, na verdade, ele havia apagado, havia dormido. Né? O som do veículo estava muito alto. Aí, verificando os sinais dele, o socorrista constatou que ele estava com a pupila dilatada, que o batimento cardíaco dele estava muito alto e que isso poderia decorrer de um trauma, né? Mas não foi constatado trauma, então a segunda opção seria realmente a embriaguez ou o uso de droga.
e ele não aceitou a imobilização para poder ir para a viatura do SEAT, para a ambulância, resolveu ir andando, né? E ali já se percebeu também que ele estava cambaleando. Percebeu-se também que no pulso dele havia uma pulseira de uma choperia, e do estacionamento da choperia. Ele foi indagado onde ele estava. Ele alegou que havia saído dessa choperia, que estava com os amigos lá, mas ele não sabia onde ele estava totalmente desorientado. E, em razão disso, o cabo do Corpo de Bombeiro deu voz de prisão para ele, acionou a Polícia Militar, ele se negou a fazer o bafômetro e foi conduzido ao hospital para verificar se tinha mais algum problema de saúde com ele, e ficou sob a escolta da Polícia Militar. No interrogatório dele, ele disse que ia se manter em silêncio, é um direito constitucional dele, nós informamos o direito constitucional dele. No local lá, ele falou algumas coisinhas só, né? Ele disse que tinha acabado de sair dessa choperia e que ele não viu nada, ele não sabe como que foi o acidente. Ele é estudante de medicina, doutor? Confirma essa informação. Segundo ele nos relatou, ele é estudante de medicina. Agora, como é que fica o trabalho da Polícia Civil agora? O senhor autuou ele por qual crime, doutor? Qual foi o fundamento nessa autuação? Então, nós o autuamos por homicídio no trânsito, com o aumento da pena lá em razão da embriaguez. Isso com base tanto no relatório de atendimento dele pelo socorrista, né, que é um profissional que tem curso, né, para ser socorrista, e verificou pelos sinais, né, que ele estava ou sob efeito de droga ou sob efeito de álcool. E também no termo, né, feito pela Polícia Militar, no caso pelos bombeiros militares, de que ele estava com sinais psicomotoras, as funções psicomotoras deles alteradas. Bom, o Rafa vai continuar na delegacia porque a qualquer momento esse motorista pode ser transferido, tá, para a central de triagem. Você tem prioridade absoluta, Rafa. Já volto a falar com você aí, porque eu vou com a Ana agora para o local do acidente. Ô, Ana, o acidente aconteceu por volta da 1 da manhã, a mais ou menos 11 horas. Qual é a situação nesse momento por aí? A gente ainda tem marcas desse acidente, estou vendo a fita zebrada aí, partes do veículo. Do outro lado aí a gente tem uma agência bancária, agência do Bradesco, só para você poder se localizar, tá? Eu falei de um posto de combustível do lado de lá. Qual é a situação nesse momento por aí, Aninha? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. E boa tarde para você também, que acompanha o nosso Balanço Geral. Pois é, vou pedir para o Bono fazer um giro aqui para a gente mostrar onde nós estamos. Um ponto muito conhecido aqui em Londrina, cruzamento aqui da Maringá com a Avenida Castelo Branco, onde tem essa rotatória. De fato, tem uma agência bancária aqui, posto de combustível, pizzaria do outro lado. Um local que agora tem bastante movimento, mas que de madrugada, sem dúvida nenhuma, devia estar bem diferente do que a gente está mostrando agora. E olha só. O moço, né? Moço não, o homem de 24 anos que acabou causando esse acidente, vinha pela Maringá nesse sentido que a gente está vendo agora, ó. Tá vendo aqueles carros lá ao fundo? Ele vinha exatamente nesse sentido, ó, como quem sai da Gleba Palhano e está vindo aqui para a região central, ou então para a Zona Oeste. E aí, assim como esse carro de cor escura que está chegando na esquina, olha só, ele deveria parar, né? Ele que estava dirigindo com um Audi, ele deveria parar, assim como está fazendo essa caminhonete, esse Ford Ka, para que os outros carros passassem aqui pela rotatória. Mas ele passou direto, Juliano. Ele passou direto, inclusive as marcas ainda estão aqui, olha só, tanto no asfalto, ainda tem marcas muito fortes de frenagem. Aqui também na própria rotatória tem marcas, inclusive porque a picape que era conduzida pela vítima fatal desse acidente, que é o Mauro Lisboa, de 49 anos, a picape ficou tombada aqui na rotatória, tamanha violência do impacto. Juliano, olha só, você perguntou para mim se ainda tinha marcas do acidente por aqui, tem e muitas, ó. Isso aqui, por exemplo, é pedaço de para-choque que foi arrancado na hora com a força da batida. Vou pedir para o Bono mostrar aqui junto comigo, olha só. Vindo mais para cá, eu tinha visto agora há pouco, pedaço... Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó, pedaço, inclusive, da logo do Audi, ó. Da logo do Audi que esse homem de 24 anos dirigia, tá por aqui ainda, olha só. Muitos destroços, muitos pedaços, muitas peças. Olha aqui, ó.
ficaram pelo chão, inclusive essa faixa zebrada que foi colocada pela polícia durante a madrugada para tentar isolar a área do acidente. A gente vê ainda, bom, se der para mostrar aqui, ó, olha aqui o tamanho, olha só o tamanho do rastro que ficou. Olha aqui, quantos metros dá isso aqui, Bono? Daqui até lá onde começou? Uns 7 metros o Bono tá falando, olha só, o carro só foi parar aqui, ó. Ou seja, a gente não é perito, né, Juliano? A gente não pode fazer nenhum tipo de afirmação, mas a gente pode inferir, né, que pelas marcas no chão, pelo tanto de destroço que ficou aqui e pelo tamanho do rastro, esse motorista devia estar em alta velocidade, né? Ainda mais que num horário desse, 1h da manhã, a Maringá devia estar com pouco movimento, ele pega uma reta aqui, né, em vez de parar. Talvez se ele não tivesse batido nesse outro motorista que estava passando aqui fazendo a rotatória, talvez ele tivesse até invadido a rotatória, né? Talvez ele tivesse até passado reto. Talvez fosse melhor assim, né, Juliano? Talvez se ele tivesse passado reto, o Mauro Lisboa, de 49 anos, ainda estivesse vivo. As informações que a gente tem, então, é que esse homem de 24 anos, é estudante de medicina, teria acabado de sair de uma choperia ali na Fernando de Noronha, e aí estava passando por aqui quando acabou provocando esse acidente, Juliano. As imagens são terríveis, né? Então, para reforçar, Aninha, você explicou muito bem. Ele estava vindo, este motorista que causou o acidente, ele estava vindo pela Maringá. Vindo com sentido aí para quem vai para Tiradentes. Pega Maringá direto, passa por essa rotatória e vai para Tiradentes. Vinha por aqui. Já o motorista que acabou infelizmente perdendo a vida, que estava passando, ele estava subindo a Castelo Branco no momento que ele foi atingido em cheio por este estudante de medicina. Eu estava vindo dali, ó. Estava subindo aqui, vindo da Castelo Branco para fazer a rotatória quando ele acabou sendo atingido. Eu estou impressionado, Ana, porque mesmo com a sarjeta aqui, as marcas foram ficando e na grama, né? A gente percebe que parte da grama foi arrancada e essas marcas foram ficando. É a sequência dessa frenagem que a gente vê ali no asfalto, também no gramado desta rotatória. Obviamente que os dois veículos foram retirados daí, Aninha, mas essas marcas ficam para mostrar, né? Que a gente teve o registro de uma tragédia, que a gente teve mais uma vida perdida no trânsito, nesse ponto que é extremamente tradicional e é um caminho natural, Ana, para quem vem de muitas boates que existem ali na Gleba Palhano, que existem na Castelo Branco, na Faria Lima, quem vem ali de vários bares que existem na Maringá, é um caminho natural para quem está circulando no finalzinho de noite, começo de madrugada em Londrina, né? Sem dúvida, Juliano. Aqui, esse local onde nós estamos é um local muito estratégico, né? Porque a pessoa vem lá da região da Gleba Palhano, ela pode tanto seguir para a zona oeste da cidade, como pode ir para a região central, como pode descer aqui em direção ao El, ir para a zona sul. Então, de fato, aqui é um local estratégico para a cidade inteira, né? Mas durante o dia, como a gente está mostrando, o movimento é intenso, o fluxo de veículos é de fato muito grande, né? A gente está acostumado, né, Juliano, mostrar todos os dias acidentes de trânsito em rotatórias. A gente sabe que o londrinense tem um certo problema, uma certa dificuldade de fazer rotatória, mas o que a gente costuma mostrar? Acidentes leves, né? Batidas de baixo impacto. Não foi o que a gente viu aqui, né? O que a gente viu foi um motorista que vinha lá da Maringá muito provavelmente em alta velocidade, não parou ali onde deveria parar e acabou atingindo o motorista que passava assim, ó, assim como esse Jeep branco, olha só. O motorista estava na mão dele, fazendo a rotatória. Diga, Juliano. E uma coisa é importante colocar, você falou de acidentes que a gente mostra todos os dias aqui, em rotatórias, porque os motoristas desrespeitam, avançam, mas essa rotatória, Ana, talvez seja a que tem a melhor visibilidade na cidade inteira, porque não tem aquela coisa de ponto cego. Você consegue parar no ponto onde você precisa parar, como nesse caso, que ele estava subindo pela Maringá com destino a Tiradentes, ele poderia parar tranquilamente ali e ele teria a visibilidade da rotatória inteira. Ou seja, não tem aquela desculpa nesse ponto aqui de falar, ah, mas ele teve que vir para frente para poder ver se estava vindo alguém. Não, ó, ele parando aqui, ele consegue enxergar perfeitamente quem está vindo lá da Castelo Branco, quem está fazendo a rotatória, né, Ana?
Sem dúvida nenhuma, Juliano. A gente está vendo aqui, né? Como eu te falei, é uma rotatória muito tradicional. Quem passa por Londrina, as cidades da região também que vem para cá, todo mundo sabe onde a gente está. E é uma rotatória, de fato, de fácil acesso, né? Olha só, ele estava aqui, ó. Estava aqui, né? Se ele tivesse parado, ou melhor, se ele tivesse diminuído a velocidade, ele já conseguiria visualizar quem estava vindo lá atrás. Porque aqui, como você disse, não tem nada na frente, né? Não tem nada impedindo a visibilidade, a visão do motorista. Aqui você consegue antever quem está vindo com bastante tempo de antecedência, né? Dá tempo de você pisar no freio, de você segurar o carro, ou então de você desviar para uma outra faixa, se for o caso. Aqui tem 3 faixas, né? Então, aqui é um local que, de fato, Juliana, é difícil achar uma justificativa para esse tipo de acidente. Ainda mais pelas marcas que a gente vê aqui, né? Como você disse, o acidente foi por volta da 1 da madrugada, né? De domingo para segunda, ou seja, nesta madrugada. E as marcas ainda estão aqui para mostrar que foi uma batida muito forte, muito violenta. Obrigado, Aninha, pelas informações. Obrigado ao nosso Marcelo Bonomini pelos detalhes, mostrando o panorama do local do acidente. Repito, quase 12 horas depois, as marcas seguem ali. Eu vou voltar com o Rafael Machado, que está lá na delegacia, na central de flagrantes. Rafa, então, para a gente fechar daí, o motorista foi ouvido, esse estudante de medicina de 24 anos, e ele deve ser transferido no comecinho da tarde, ou seja, ele fica preso pelo menos até amanhã, quando ele passa pela audiência de custódia, autuado por embriaguez ao volante e homicídio, obviamente. Exatamente, Juliano. Homicídio culposo quando não há intenção de matar, com um agravante, né? Qualificador aí da embriaguez ao volante. Ele está aqui, inclusive os seus advogados já trouxeram uma marmitinha aí para ele comer na hora do almoço. Hoje à tarde, perto aí da 1h30, 2 horas, ele deve ser transferido para o centro de triagem ali na Avenida 10 de Dezembro e depois, então, vai ficar a cargo da Justiça decidir o futuro dele, se ele vai continuar preso ou se vai responder em liberdade, Juliano. Obrigado, Rafa. Obrigado ao nosso Leandro Piva. As nossas equipes te informando absolutamente tudo deste acidente.